Mais uma vez, enfatizo que os iranianos querem que a guerra acabe agora. Os iranianos não quiseram a guerra desde o início. Mas os iranianos sabem que se simplesmente aceitarem um cessar-fogo, o que os americanos e os israelenses farão, com a mentalidade que você descreveu, será se reagrupar, se rearmar, e teremos outra guerra em 6 meses, 1 ano ou 1 ano e meio. E isso simplesmente não é aceitável para o Irã. Precisamos encerrar isso agora. Precisamos mudar os fatos no terreno para que a segurança em nossa parte do mundo e em nosso país se torne algo permanente. Depois disso, o Irã não vai aceitar o status quo anterior. Eles não podem mais ser uma plataforma para matar crianças iranianas. Bem-vindos ao World Affairs in Context, pessoal. Eu sou Lena Petrova e hoje tenho o grande prazer de receber novamente no programa o Dr. Mohamed Marandi. O professor Marandi é acadêmico e comentarista político. Anteriormente, ele participou das negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irã, que levaram à assinatura do JCPOA em 2015. Professor Marandi, bem-vindo de volta ao programa. É ótimo vê-lo novamente. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar do seu programa. É um prazer tê-lo aqui. Pouco depois de os Estados Unidos e Israel atacarem o Irã não hesitou em dar uma resposta bastante chocante e devastadora em retaliação. Washington e Tel Aviv, juntamente com os estados do Golfo que abrigam bases americanas, claramente não esperavam que o Irã reagisse com tanta força. Não apenas militarmente, mas também economicamente. Agora que já se passou um mês desde a guerra de escolha de Trump, grandes produtores de energia em todo o Oriente Médio estão declarando força maior, e tanto os preços do petróleo bruto quanto do gás estão disparando. Relatórios indicam que seriam necessários pelo menos 3 anos para reconstruir a infraestrutura energética da região, o que significa que as cadeias de suprimento de energia ficarão sob pressão por um tempo, e isso sem qualquer nova escalada. Mas o temor é que uma nova onda de escalada possa levar a economia global a uma depressão. Professor Marandi, à medida que o Irã continua a se defender, até que ponto sua resposta está passando de um confronto militar para uma guerra geoeconômica total? Acho que todos esses fatores se uniram e têm atuado em conjunto desde o início. Mas o Irã não quer escalar o conflito. Na verdade, como todos sabemos, o Irã não queria essa guerra desde o começo. O Irã sempre alertou contra isso e vem dizendo o tempo todo que era isso que aconteceria se uma guerra fosse lançada contra o povo iraniano. Tenho dito isso há muito tempo em vários meios de comunicação e basicamente afirmei que o que estamos vendo hoje aconteceria. A resposta iraniana, obviamente, a resposta militar, é algo que eles deveriam ter entendido desde o primeiro dia. Eles deveriam ter reconhecido o que iria acontecer desde o início. Obviamente, o Irã atacaria Israel. Vimos isso durante a guerra de 12 dias. Foi o regime israelense que, no fim das contas, buscou um cessar-fogo, não o Irã. E há também esses países na região do Golfo Pérsico que são todos cúmplices na guerra. Eles facilitaram os ataques dos Estados Unidos, forneceram bases, permitiram o uso de seu espaço aéreo e até o disparo de mísseis contra o Irã, não apenas a partir dessas bases, mas também de fora delas. Deixaram que seus aviões pousassem e reabastecessem suas bases. Portanto, eles fazem parte da guerra. E, assim, quando o Irã revida, seja contra alvos militares ou ativos dos estados nesses países, ou em outro lugar, só tem a si mesmos para culpar, pois são de fato parte da guerra contra o Irã. E uma das maneiras pelas quais o Irã pode punir esses regimes, seja o regime israelense, os regimes do Golfo Pérsico ou os Estados Unidos, é atacando seus ativos econômicos, porque eles estão atacando os ativos econômicos iranianos. Eles estão atacando a economia e a indústria iranianas. Vimos isso na noite passada. Eles estão até bombardeando universidades. Bombardearam 2 universidades nas últimas 24 horas.
Eles querem destruir a ciência e a capacidade do Irã de educar a próxima geração. E, é claro, querem destruir as capacidades econômicas do Irã. Portanto, quando esses países são cúmplices, o Irã fará o mesmo com suas economias. É claro que o Irã não bombardeia universidades. E quando o Irã retalia, aliás, o Irã declara isso antecipadamente. Eles não. Então, esses trabalhadores nas fábricas, nas empresas, nas instalações petroquímicas ou de refinarias, nos campos de gás, onde quer que estejam, não recebem nenhum aviso prévio. Muitos deles são mortos. Mas os iranianos avisaram os sauditas, os emiradenses, os bahreinitas e os kuwaitianos para deixarem essas fábricas ou esses ativos de gás ou petróleo com antecedência. Há uma grande diferença entre o Irã e seus algozes. O Irã retalia para evitar que isso se repita. Em outras palavras, se eles se abstiverem de atacar os ativos econômicos e industriais iranianos, então o Irã também se absterá de fazer o mesmo com os deles. Mas é mais fácil para o Irã destruir os ativos dos regimes do Golfo Pérsico, porque todos estão ao longo da costa. Quase tudo o que eles têm fica literalmente na costa. Então, o Irã, tudo o que eles precisam fazer é lançar drones e mísseis de curto alcance e destruir tudo. Não é difícil para o Irã. O Irã poderia ter feito isso há muito tempo. Poderia ter feito isso há 3 ou 4 semanas e elevado muito o preço do petróleo e do GNL. Mas eles escolheram não fazer isso, porque o Irã quer que essa guerra chegue ao fim, para que o petróleo e o gás possam fluir e as economias possam prosperar, inclusive a economia iraniana. Mas, se os Estados Unidos continuarem nesse caminho, o Irã também vai escalar a situação. E isso significaria, em última instância, que aquelas usinas elétricas do outro lado do Golfo Pérsico, as instalações de petróleo e gás, seriam todas destruídas. E quando isso acontecer, basicamente esses países deixarão de funcionar, porque não tem mais nada. Eles não são um país como o Irã, que tem agricultura e, você sabe, tem água, tem rios. É enorme. Eles não conseguirão funcionar. E também precisam ter em mente que, se houver uma escalada, a resistência no Iraque vai aumentar e a resistência no Iêmen também vai aumentar. Até agora, eles realmente não escalaram muito. Subiram um pouco na escada da escalada em resposta ao que o Ocidente e seus representantes, os Estados Unidos e seus representantes, fizeram, mas não muito. O Iêmen lançou, acho, um míssil, mas só isso. Eles podem fazer muito mais. Podem invadir e tomar grandes partes da Arábia Saudita muito rapidamente. Os iraquianos poderiam tomar o Kuwait se quisessem, com muita facilidade, e ir além. Então ainda há muitos passos que podem ser usados para subir nessa escada de escalada. Mas não é isso que queremos. Acho que é bem possível, e infelizmente bastante provável, que seja para onde teremos que ir. Porque se os Estados Unidos e o regime israelense continuarem a atacar infraestrutura vital, haverá retaliação. E os iranianos disseram que vão revidar com mais força. Eles vão mirar nos ativos de todos esses países. E claro, se os Estados Unidos invadirem, a mesma resposta. O Irã também vai escalar. Então, basicamente, Trump está agindo contra os interesses do próprio povo. Ele, o regime israelense e os sionistas estão agindo contra os interesses da Índia, da China, de todo o continente africano, de todo o continente sul-americano, basicamente do mundo inteiro. Por causa do regime israelense, por causa do sionismo, todos estão sendo sacrificados. É aí que estamos hoje. Na minha opinião, do jeito que as coisas estão, a situação vai piorar significativamente. E eu acho que, novamente, preciso ter cuidado porque você é o especialista, mas acredito que a crise de energia, a crise dos petroquímicos e todas essas outras vão se agravar. Acho que isso vai derrubar a economia global. Pode levar a uma depressão. Mas as pessoas não estão percebendo o quão grave é a situação. Isso é só o começo. Acho que dentro de uma semana as coisas vão piorar bastante e provavelmente, em cerca de 3 semanas, uma tragédia começará a se desenrolar. Todos verão que isso é muito mais sério do que parece agora.
No momento, são apenas preços mais altos da gasolina e algumas faltas aqui e ali, mas acredito que isso vai escalar muito rapidamente. Certo. Eu conversei com o professor Michael Hudson outro dia e ele disse que não deveríamos esperar uma recessão como resultado desta guerra. Deveríamos esperar uma depressão global. É assim de grave que a situação pode realmente ficar. E claro, as economias emergentes já estão sofrendo. Vemos racionamento de combustível, vemos tantas outras coisas. Uma variedade de setores está sendo afetada, não apenas o petróleo bruto, porque o petróleo e o gás estão impulsionando o preço de tudo mais. E isso ocorre em escala global. Então, eu realmente acho que muitas pessoas subestimam o impacto disso, da guerra de escolha de Trump e do que ela pode realmente causar. O Ansar Allah do Iêmen acaba de anunciar que está entrando na guerra. E claro, como sabemos muito bem, o Ansar Allah é conhecido por ser absolutamente destemido. Presumo que a passagem pelo Mar Vermelho agora se tornará, digamos, sujeita a mudanças. O Mar Vermelho é uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Ele liga o Canal de Suez ao Oceano Índico, e uma grande parte do comércio global passa por ali. Aproximadamente de 10 a 15% do comércio marítimo global de petróleo transita por essa rota. E cerca de 5 a 10% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Bab al-Mandab, no Mar Vermelho. E claramente o fechamento do Estreito de Bab al-Mandab seria devastador. Grãos, fertilizantes, carvão, minério de ferro e uma variedade de itens essenciais para as cadeias de suprimento de alimentos e para a produção industrial transitam pelo Mar Vermelho. Então, como o senhor disse, professor, isso é realmente devastador, uma escalada, e pode ser trágico para muitos países. O envolvimento direto dos Houthis, sem dúvida, causará uma pressão extrema sobre os recursos dos Estados Unidos e de Israel, e, é claro, também em escala global. O senhor poderia nos explicar quais podem ser os principais objetivos do Ansar Allah aqui e como esses objetivos podem afetar as consequências econômicas globais desta guerra? Bem, há várias coisas que eles podem fazer. Eles podem lançar mísseis, disparar mísseis, contra o regime israelense. As defesas do regime israelense já estão muito debilitadas e isso lhes causará mais dificuldades. Obviamente, o Ansar Allah hoje é mais capaz do que era há um ano, quando os Estados Unidos travaram uma guerra de 7 semanas contra ele e fracassaram. Agora, é claro, os Estados Unidos estão concentrados no Irã. Então, não poderão deslocar o mesmo tipo de recursos para o Mar Vermelho e lutar novamente contra o Ansar Allah ou as Forças Armadas Iemenitas. Esse é um ponto importante. O Ansar Allah vem se preparando, mas seus inimigos agora estão focados no Irã. E isso também é verdade para a resistência no Iraque. A resistência no Iraque está ampliando seus ataques ofensivos, e o Ansar Allah está fazendo o mesmo. Não há muito que os americanos possam fazer a respeito. Uma das coisas que o Ansar Allah pode fazer é atacar Israel. A segunda é que eles podem fechar ou controlar o Mar Vermelho, o que poderia elevar o preço do petróleo. Atualmente, o regime saudita exporta uma parte significativa de seu petróleo pelo Mar Vermelho, e os superpetroleiros não podem passar pelo Canal de Suez. Muitos dos mercados, na verdade a maioria deles, estão na Ásia. Portanto, se o Ansar Allah fechar o Mar Vermelho ao tráfego de petróleo, isso provavelmente reduziria as exportações de petróleo saudita a quase zero, especialmente porque até a parte norte do Mar Vermelho estaria sob ameaça. As seguradoras receberiam muito mais dinheiro por navios menores que iriam à Arábia Saudita buscar aquele petróleo. Então o Ansar Allah poderia invadir a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita já está em sérios apuros por causa do que está acontecendo na região do Golfo Pérsico.
Eles não vencerão uma guerra contra o Ansar Allah. Com o apoio do Ocidente coletivo e de todas essas ditaduras regionais e da Turquia, eles travaram uma guerra genocida contra o Iêmen por 7 anos e fracassaram. No fim das contas, foi por causa dos drones e mísseis do Iêmen que tiveram de aceitar um cessar-fogo. Hoje, o Iêmen está mais forte, a Arábia Saudita está mais fraca e, como eu disse antes, os americanos estão totalmente envolvidos em outros lugares. Portanto, a entrada do Iêmen na guerra é uma péssima notícia, especialmente para Trump, Netanyahu, Mohammed bin Salman e Mohammed bin Zayed, Massids. Mas eu acho que Mohammed bin Salman tem mais influência do que Mohammed bin Zayed, porque Mohammed bin Zayed está limitado ao Golfo Pérsico. Ele não tem acesso ao Mar Vermelho. Então isso, na minha opinião, é uma diferença fundamental. Mas, novamente, voltando ao que eu disse antes, a escada de escalada é, como se sabe, uma escada longa. E os iranianos não querem subir essa escada muito rapidamente, nem seus aliados, porque não queremos que a região seja destruída. E não queremos que a economia global seja destruída. Mas se o Iêmen realmente subir na escada de escalada, isso significaria, na prática, se avançar alguns degraus mais, o fim das exportações de petróleo saudita pelo Mar Vermelho. Isso por si só, acredito que seria catastrófico para a economia global. Além das consequências econômicas, como você mencionou, o Ansar Allah também vai complicar a defesa americana e israelense. Pelo que entendo, o Irã já destruiu vários invasores dos Estados Unidos na região. Então, agora os Estados Unidos terão que olhar em duas direções diferentes, 2 eixos de ataque distintos, apenas para defender suas bases. Isso está correto? Sim, e também é um fato que as capacidades militares do Ansar Allah estão melhores do que eram naquela época. E mesmo que os Estados Unidos estejam sacrificando tudo por Israel, quero dizer, eles levaram sistemas de defesa antimísseis para a Coreia do Sul, os impuseram à Coreia do Sul, fizeram as relações da Coreia do Sul com a China sofrerem bastante e agora estão retirando esses sistemas da Coreia do Sul e movendo-os para a Palestina. Então, para os americanos, Japão, Coreia do Sul, ninguém importa. É tudo sobre Israel. O povo americano também não é importante. É tudo sobre Israel. Então, sabe, o regime israelense está basicamente sacrificando a economia global, e os Israel Firsters em Washington estão sacrificando a economia global. De novo, eles não se importam com a Índia, a China, o Brasil ou qualquer outro país. Eles farão o que essas pessoas quiserem. Mas o Iêmen, suas capacidades de mísseis e drones, eles atacaram alvos em Israel, atacaram alvos na Arábia Saudita e forçaram a Arábia Saudita a aceitar um cessar-fogo. Então imagine o que eles podem fazer agora, especialmente considerando que as instalações de radar e as capacidades de defesa já foram esgotadas, como você mencionou. Eles podem ferir Israel, interromper as exportações de petróleo sauditas e paralisar o comércio no Mar Vermelho. E se quiserem, podem avançar para dentro da Arábia Saudita. Imagine se eles realmente entrassem na Arábia Saudita para retomar as 3 províncias que os sauditas tomaram deles. Que tipo de terremoto isso causaria? E então, se ao mesmo tempo a resistência iraquiana decidisse tomar o Kuwait e também avançar para a Arábia Saudita pelo norte, toda a região mudaria. Portanto, Trump nos empurrou para uma guerra regional. E se você pensar bem, isso pode ter consequências muito maiores do que o que já estamos testemunhando. Com certeza. E há um tema que não podemos evitar hoje. Tenho vários assuntos interessantes chegando e vamos abordá-los, mas há um em particular que acho que todos estão observando e refletindo sobre, claro, a possibilidade de uma invasão terrestre, o que seria uma imensa escalada.
Professor Marandi, explique para nós como seria a resposta do Irã no caso de uma invasão dos Estados Unidos à ilha de Karka ou às ilhas Tumbe Maior ou Tumbe Menor. Como essa resposta se manifestaria? E o que o senhor acha que o Irã está fazendo para se preparar para essa possibilidade, que infelizmente parece ser iminente neste momento? Bem, quer os Estados Unidos decidam tomar uma dessas ilhas que você mencionou, ou qualquer outra ilha, ou tentem desembarcar na costa do Irã, ou realizem operações especiais mais profundamente dentro do Irã, nada disso vai mudar coisa alguma. As bases subterrâneas de mísseis do Irã são numerosas e estão espalhadas por todo o país. E o Irã não controla o Golfo Pérsico ou o Estreito de Hormuz a partir das margens. Eles disparam mísseis de bem dentro do território iraniano. Eles lançam drones de bem dentro do território iraniano. E se os Estados Unidos escalarem, então o Irã também vai escalar. Aqueles petroleiros podem ser destruídos. Aquelas instalações de petróleo e gás, aquelas usinas de energia serão destruídas. O Irã já disse que a escalada será respondida com escalada. Então, qual é o sentido disso? Além de causar mais mortes, isso só vai tornar-se menos provável o fim desse conflito em meio à energia do Golfo Pérsico. E se isso continuar por muito mais tempo e a escalada prosseguir, há a possibilidade de que não reste nada na região do Golfo Pérsico para produzir petróleo, GNL, gás natural ou petroquímicos. E se isso acontecer, mesmo que haja um acordo e as condições do Irã sejam atendidas, o Estreito de Hormuz não terá mais tanta importância. A crise dos fertilizantes está crescendo rapidamente. A crise do GNL está crescendo rapidamente. Na verdade, pelo que entendo. E me corrija se eu estiver errado. A crise do petróleo é menos significativa do que a crise do GNL. E a crise do GNL pode ser menos crítica do que a crise dos fertilizantes. Qualquer escalada só vai tornar o dano mais permanente, mais duradouro e, portanto, tornar a depressão econômica inevitável e ainda mais profunda. A guerra econômica, como você mencionou, certamente se tornou a forma dominante de conflito entre as grandes potências, e acho que este conflito prova isso. Infelizmente, provavelmente se tornou um exemplo clássico do que não se deve fazer. No caso do governo Trump, porém, é muito difícil saber o que realmente está acontecendo ou qual será o próximo passo, porque não há o menor respeito pelo direito internacional. As declarações mudam o tempo todo. Os funcionários se contradizem e não há respeito nem pelos aliados, nem pelos adversários. Agora que está claro para qualquer observador imparcial que o Irã realmente tem todas as cartas, usando a própria terminologia de Trump, Washington parece estar a caminho de desperdiçar ainda mais recursos e provavelmente escalar a situação ao colocar tropas americanas em solo estrangeiro. And likely escalate by putting U.S. boats on the ground. The U.S. population clearly doesn't support it, and Trump's A população dos Estados Unidos claramente não apoia isso, e a aprovação de Trump está baixa e continua caindo. No fim de março, na verdade acho que foi outro dia quando verifiquei, as pesquisas mostravam que apenas 38% aprovavam e 56% desaprovavam suas políticas e ações. Então, considerando a imprevisibilidade e a real falta de pensamento racional, seria justo dizer que a retaliação econômica talvez não force exatamente concessões políticas por parte dos Estados Unidos ou de Israel, mas possa, na verdade, levá-los a insistir ainda mais e subir nessa escada de escalada até chegarem ao ponto sem retorno, tanto militar quanto economicamente falando. Isso não está nas mãos do Irã. O que o Irã pode fazer é exercer pressão para que eles reconheçam que isso é altamente destrutivo para o próprio futuro deles, não para o futuro do país. Eles não se importam com o país deles. Trump e as pessoas ao redor dele só se importam com o sionismo e com Israel. Se isso é por motivos ideológicos ou porque tem muita coisa comprometedora sobre ele, não faço ideia. Talvez seja uma combinação de fatores, ou talvez seja o dinheiro. Realmente não sei. Provavelmente é uma mistura de tudo isso.
Mas se Trump se recusar a mudar de rumo enquanto o navio afunda, isso é algo que o povo americano terá de resolver. Tenho a impressão de que daqui a 3 semanas, os números das pesquisas estarão significativamente piores, porque estamos apenas no começo dessa crise. Neste momento, pessoal, essa crise já está aqui, mas as pessoas ainda não viram as verdadeiras implicações disso. Está apenas começando a se desenrolar. Acho que daqui a 1 semana isso vai ficar mais claro e, digamos, em 3 semanas, muito mais claro. Com o passar do tempo, a pressão sobre Trump vai aumentar. Então, sabe, a única coisa que podemos fazer é revidar, retaliar, tornar isso doloroso, aumentar a pressão e esperar que a comunidade internacional, as pessoas no Ocidente e os Estados Unidos pressionem o regime de Trump. Porque todos reconhecem uma guerra de escolha. Isso está sendo feito apenas em favor do regime israelense. E o regime israelense não se importa com a comunidade internacional. Afinal, é um regime supremacista. Todos são Amaleque para eles. Não importa se você é indiano, paquistanês, iraniano, saudita, britânico, francês, brasileiro ou argentino. Eles se veem como superiores e os demais como inferiores. São os mestres, o povo escolhido. Então a única maneira de acabar com isso é manter a pressão, com sorte. Em algum momento, essa pressão chegará a um nível em que se tornará inevitável para os americanos saírem. Porque se a economia começar a entrar em colapso, então a guerra acaba. Afinal, ela é insustentável. Isso se torna insustentável. Teremos que ver. Quero dizer, mais uma vez, enfatizo que os iranianos querem que a guerra acabe agora. Os iranianos não quiseram a guerra desde o início. Mas eles sabem que se simplesmente aceitarem um cessar-fogo, o que os americanos e os israelenses farão, com a mentalidade que você descreveu, será se reagrupar. Eles se rearmarão e teremos outra guerra em 6 meses, 1 ano ou 1 ano e meio a partir de agora. E isso simplesmente não é aceitável para o Irã. Precisamos acabar com isso agora. Precisamos mudar os fatos no terreno para que a segurança em nossa parte do mundo e em nosso país se torne algo permanente. A guerra no Irã está mudando não apenas as relações internacionais, como as conhecemos, porque os Estados Unidos e o governo Trump demonstraram não ter qualquer respeito pelo direito internacional, mas também está transformando o quadro econômico e financeiro. Vi relatos de que o Irã está em negociações com vários outros países para vender petróleo bruto em yuans chineses. E se isso realmente acontecer, significará o fim do sistema do petrodólar. Com isso, é claro, a dominância do dólar americano entrará em uma espiral descendente. Ela já está em declínio, mas acredito que haverá uma nova aceleração rumo à sua completa extinção. Agora, como o senhor já sabe, professor, Trump acabou de insultar Mohammed bin Salman. Esse vídeo está em toda parte no X. Não vou repetir o que ele disse, mas é bem interessante. E eu incentivaria nossos espectadores a procurarem. Na verdade, vou postar no meu Telegram para que nossos espectadores possam assistir e entender melhor do que estamos falando aqui. Então, Trump acabou de insultar Mohammed bin Salman, o que em teoria faria a Arábia Saudita hesitar e talvez levasse MBS a repensar seus alinhamentos, se isso for possível. Mas quão plausível é a ideia de o Irã buscar sistemas de comércio de energia fora do dólar com parceiros como China e Rússia? E o que você acha que está acontecendo com o sistema do petrodólar à medida que essa guerra continua a se desenrolar? Bem, novamente, você é o especialista e eu serei muito cauteloso. Me corrija onde eu estiver errado. Acho que está claro que é isso que o Irã está fazendo. O Irã está permitindo que certos navios partam sob determinadas condições. E é isso que nos dizem, pelo menos publicamente, que eles estão recebendo dinheiro.
Em alguns casos, é porque esses países são vulneráveis, como o Paquistão e Bangladesh. No caso da Índia, eles fizeram um acordo. A Índia basicamente apreendeu 3 petroleiros iranianos, a pedido dos Estados Unidos e do governo Trump. E então o Irã fez um acordo. Eles liberaram os petroleiros e o Irã permitiu que alguns de seus navios partissem. Mas eu acho que o Irã vai exigir taxas, e pelo que nos disseram, esses pagamentos serão em moeda iraniana. Mas não é só isso. E, novamente, me corrija se eu estiver errado. O fato de esses regimes não estarem produzindo tanto petróleo, ou pelo menos não obtendo a mesma receita de antes, é importante. A Arábia Saudita, por exemplo, está exportando parte de sua produção de petróleo pelo Mar Vermelho. Isso significa menos dinheiro fluindo para ações americanas, menos dinheiro para títulos americanos e, em última análise, menos dinheiro para a economia dos Estados Unidos, já que eles compram suas armas quase exclusivamente dos Estados Unidos, com algumas compras da Europa. E, hipoteticamente, se eles quiserem reconstruir, vão ter que se retirar ou simplesmente se sustentar, porque Deus sabe quanto tempo essa guerra vai durar. Só para se manterem, vão ter que vender títulos e ações. Eu acho, e estou apenas supondo, que os americanos não querem isso, e é por isso que estou ouvindo que eles estão vendendo ouro, porque estão sob pressão para não vender títulos e ações. Isso pode ser uma das razões pelas quais o preço do petróleo caiu no mercado global. Novamente, me corrija se eu estiver errado. Mas, de qualquer forma, isso não é sustentável para sempre. E, no fim das contas, eles vão precisar desses títulos e ações. Então, além de não contribuírem mais para a economia dos Estados Unidos, eles, na verdade, vão acabar tirando dela. E tudo isso junto, eu acho, só piora a situação do dólar americano. E claro, todas aquelas empresas, todos aqueles centenas de milhares de europeus e americanos que estavam no Golfo Pérsico, muitas vezes ocupando os melhores empregos nos hotéis, em todas aquelas indústrias que pertenciam ao Ocidente, todos esses vão sofrer um impacto coletivo, especialmente porque esses países estão entre os mais voltados ao consumo no mundo. Eles gastam muito mais do que outros países de tamanho semelhante. Portanto, isso vai atingir as economias americana e ocidentais em vários níveis. Com certeza. E talvez insultar o MBS não tenha sido uma boa ideia, porque agora outros regimes vão olhar para isso e pensar, ok, bem, eu não quero que ele diga isso sobre mim. Então, sim, acho que será interessante observar se veremos uma mudança mais ampla em relação às políticas atuais em todo o Golfo Pérsico. E se os países do CCG realmente começarão, talvez, a abrir os olhos para a realidade no terreno e criar uma estrutura de segurança que não inclua bases militares dos Estados Unidos ocupando efetivamente seu território e sendo usadas para ataques a um vizinho. Sim. E eu acho que, sabe, hipoteticamente, não que eu veja isso acontecendo, mas hipoteticamente, se esses países agora dissessem aos Estados Unidos, vocês não podem mais usar nosso território, não podem mais atacar o Irã, vamos apenas ter relações normais com vocês, como temos com outros países, a guerra acabaria. Os Estados Unidos não conseguem conduzir essa guerra sem os regimes do Golfo Pérsico no Golfo Pérsico. E as relações com o Irã? Bem, isso ajudaria muito a repará-las, embora eles tivessem que pagar reparações, porque os iranianos já disseram isso. Ajudaria muito. Fomos prejudicados por esses países durante 47 anos. Na mídia ocidental, eles sempre dizem que o Irã é uma ameaça. O Irã nunca os atacou. Mas quando Saddam Hussein, a mando do Ocidente, invadiu o Irã e usou armas químicas que o Ocidente lhe forneceu, os alemães em particular, foram esses países que financiaram a guerra. Deram a Saddam centenas de bilhões de dólares. Mas o Irã, após a guerra, os perdoou. E depois foram esses mesmos países que financiaram o ISIS e a Al-Qaeda na Síria e no Iraque. E essa catástrofe também ocorreu a mando do Ocidente.
E foi a partir do Catar, onde fica a base do CENTCOM, que o general Soleimani foi assassinado. Os drones decolaram do Catar. E então, é claro, durante a Guerra de 12 Dias, esses países permitiram que seus sistemas de radar, junto com a Turquia, fossem usados contra o Irã em benefício dos israelenses e dos americanos. E então temos esta guerra. Portanto, quando se olha historicamente, ao contrário do mito produzido pela mídia ocidental, que mitologiza tudo que é iraniano, assim como fazem aqueles veículos árabes financiados por regimes de petróleo e gás, o mito é completamente oposto à realidade. Fomos prejudicados por eles repetidas vezes. Mas depois disso, o Irã não vai mais aceitar o status quo anterior. Eles não podem mais ser uma plataforma para matar crianças iranianas. Professor Morandi, muito obrigado por participar. Agradeço por estar aqui neste momento tão difícil. Cuide-se e espero tê-lo novamente no programa em breve. Sei que nossos telespectadores também estão ansiosos para vê-lo novamente. É uma honra estar no seu programa. Muito obrigado por me receber.